A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 14, que traz como título Entre a Páscoa e o Pentecostes. Essa lição aqui é a última lição da nossa revista, que está estudando Levítico, é a revista que nós fizemos um estudo prático aí, teológico, mas também prático, do livro de Levítico, ressaltando aí a santidade, o serviço, né, ou seja, aquilo que a gente pode aplicar realmente na nossa vida nos dias de hoje. Levítico não foi escrito simplesmente para o povo lá do deserto, não é somente para o povo de Israel, não. Tem aplicações para nós, porque a gente sabe que tudo aquilo se cumpriu em Cristo. E nós chegamos nessa última lição, onde o escritor da revista achou por bem falar um pouco de duas festas aqui que acontecia naquela época, né? Acontecia para os judeus, festas judaicas. Havia várias festas. O escritor pegou essas duas festas, ele não pegou uma passagem específica de Levítico para estudar, mas dentro do livro de Levítico, capítulo 23, principalmente fala dessas festas. Então a gente, né, não está fugindo do tema. Muita gente pensa assim, estamos fugindo do tema, saiu do livro de Levítico, né, até a nossa leitura em Êxodo, não faz sentido isso, mas faz sentido, porque essas festas, elas envolviam sacrifício, tinha todo um ritual, tinha toda uma reverência, e isso está também dentro de Levítico. Então a gente está se mantendo dentro do tema. Muita gente pode pensar, esse tema já é um tema batido, já é um tema muito estudado, né? Fala da Páscoa, da morte de Jesus, Pentecoste, que é o batismo com o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, tudo isso eu já estudei, eu já sei. Né? Ou seja, é um tema muito fácil, muito estudado, muita gente pode pensar assim, né? Então às vezes nem procura se aprofundar no tema para ministrar a aula, né? Acha que já conhece tudo. E eu vou dizer aqui para você que começou a assistir esse vídeo, vá até o final. Você vai ver muitas novidades. Porque eu também, de início, pensei, esse tema é batido. Né? Eu pensei também, com certeza aqui não vai ter novidade. Mas quando eu fui estudar os detalhes, aí eu vi que tinha muita coisa que eu não sabia de forma profunda. Né? E eu vou dizer aqui, adiantar algumas coisas para você. Né? Festa da Páscoa e festa dos pães asmos, são duas festas ou é uma festa só? E a festa da colheita? Né? Quando é que acontece? A colheita da cevada, a colheita do trigo, a colheita dos frutos? Cada uma acontece num período diferente. Então ela está se referindo quando a gente fala festa da colheita, está referindo a qual colheita? E as primícias? Que primícias são essas? É a primícia da cevada, a primícia do trigo ou a primícia dos frutos? A festa de Pentecoste, festa da colheita e festa da semana é uma coisa só? Então tudo isso traz uma certa confusão. Se você não parar para estudar, anotar e ver direitinho esses detalhes das festas e o significado delas para nós hoje, você não vai conseguir ministrar uma boa aula, não vai entender o real significado e a aplicação prática disso para nós. Então é importante a gente entender todos os detalhes, né, dessas duas festas aqui, o que acontecia, como elas eram celebradas, qual o significado delas para aquela época, para o seu público original e qual o significado para os dias de hoje. É isso que a gente vai fazer aqui nessa aula. O nosso textuário se encontra aqui em Atos 2, 1, 4, fala assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então isso aqui já é um texto do Novo Testamento, e cita Pentecoste. Se você observar, a palavra Pentecoste não tinha no Antigo Testamento, não existe essa palavra no Antigo Testamento. Não fala no Antigo Testamento festa de Pentecoste. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a palavra Pentecoste é do grego, é coisa do Novo Testamento, tem a ver com o período que os gregos invadiram a região da Judéia. E no Antigo Testamento está no hebraico, então lá não é chamado de Pentecoste, ou seja, Pentecoste, né, é uma palavra grega que significa 50 dias. A gente vai falar disso mais na frente. Então, no Antigo Testamento era chamada de festa das semanas ou festa da colheita. Mas vamos deixar isso mais para frente.
Sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem o Pentecostes a Páscoa perde sua eficácia. Somente a redenção de Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Eu gostaria de dizer que essa frase ela tem um pequeno erro teológico. Eu vou chegar na introdução mesmo que eu vou dizer qual é esse pequeno erro. Vamos lá. O texto bíblico, né, a leitura bíblica em classe, encontra em Êxodo 34, 18 a 29. Aqui tem um detalhe sobre a questão da festa, da Páscoa. Então eu sempre pulo essa leitura porque eu suponho que você já fez, né, e essa leitura aqui ela é importante e a gente vai falar dela mais na frente. Então vamos lá. Introdução. Na última lição deste trimestre, veremos que, das festividades do Antigo Testamento, as duas mais emblemáticas para o crente em Jesus Cristo são a Páscoa e o Pentecostes. Ou seja, essas duas festas elas têm um significado muito importante para os cristãos. Ela tinha um significado realmente muito importante para os judeus, e tem, para quem é judeu até hoje, tem um significado, mas elas adquiriram um novo significado, de acordo com o cumprimento de de toda a escritura do Antigo Testamento, que cumpriu-se em Cristo. Então, nós temos um novo significado para a Páscoa e para o Pentecoste. Tendo em vista esses dois marcos da verdadeira fé, afirmou o evangelista norte-americano Stanley Jones, a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecostes. Ou seja, aqui ele está falando que começa no Calvário porque quando o crente crê em Jesus como Salvador, a pessoa crê em Jesus e se torna um salvo. E ele vai dizer aqui que o trabalho se torna eficiente porque o Pentecoste é revestimento de poder para fazer a obra. Sem a Páscoa, não pode haver Pentecostes. Aquilo que eu li lá no nosso textuário. Textuário não, na verdade prática, né? E sem Pentecoste, a Páscoa perde sua eficácia. Isso aqui é uma afirmação do nosso escritor da revista, que realmente fez um bom trabalho esse trimestre, né? A gente tem que elogiar o seu trabalho aí, mas a gente observa que aqui tem um pequeno erro. Eu vou só mostrar o significado dessas duas festas, né? Você já sabe, mas vamos lá, né? Salvação, ou seja, a Páscoa ela vai simbolizar, significa salvação para nós, então significa o quê? A morte de Jesus, que trouxe salvação, trouxe mudança de vida. É uma experiência que a pessoa passa, o salvo em Cristo, ele crê em Jesus, e aí ele passa por essa experiência. E o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que é uma experiência para os salvos. Aqueles que já são salvos podem ser batizados com o Espírito Santo. Voltando para a frase do acima, né? A frase que está lá na nossa verdade prática, está aqui também. Sem a Páscoa não pode haver Pentecoste. Realmente, né, sem salvação não tem batismo com o Espírito Santo. Não tem como um ímpio ser batizado com o Espírito Santo, né, se ele é um ímpio, se ele não é salvo, se ele não crê em Jesus. Então, não tem. Sem Páscoa não tem Pentecoste. Né, não tem batismo com o Espírito Santo para quem não crê em Jesus como Salvador. Agora, quando fala isso aqui, e sem Pentecoste a Páscoa perde sua eficácia, já é um pequeno erro teológico, porque dá para você interpretar da seguinte forma: sem batismo com o Espírito Santo, a salvação não tem eficácia. Você pode interpretar dessa forma, uma vez que Pentecoste tem a ver com batismo com o Espírito Santo e Páscoa tem a ver com salvação. E aí você pode questionar, aquela pessoa que é crente e não é batizada com o Espírito Santo, então ela não é crente de verdade. E o que não é verdade, né? Ou seja, a gente não pode fazer essa afirmação, porque tem muitas pessoas que creem em Jesus, que são salvas e ainda não são batizadas com o Espírito Santo. Ou seja, ela é salva, ou seja, o sangue de Jesus foi eficaz na vida dela para perdoar os seus pecados e para salvar essa pessoa. Então, a Páscoa não perdeu a eficácia na vida dele, ele é salvo. Só que ele não buscou o batismo, ele não orou, ele não clamou. Isso eu estou falando no entendimento que nós temos de batismo com o Espírito Santo. Existem algumas divergências, principalmente com relação às igrejas mais tradicionais, mas o entendimento que a Assembleia de Deus tem de batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder que vem após a salvação. Esse revestimento de poder, tem muita gente que não recebeu ainda,
mas não necessariamente a pessoa não é salva, não, ela é salva, ela vai morar no céu, ela é crente e vai morar no céu, só que ela não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por que ela não recebeu? Porque Jesus não quis batizar, ou porque ela não ora, não busca o batismo, não deseja, não almeja, aí é outra história, né? Mas não necessariamente essa pessoa deixa de ser salva. Então, pode acontecer sim a pessoa ser salva e não ser batizada. Aí cabe a pessoa buscar. Então, só tomar um pouco de cuidado com essa frase, que sem Pentecoste a Páscoa perde sua eficácia. Não necessariamente. Através do Evangelho completo, podemos reviver a experiência da igreja primitiva, que apregoava ousadamente que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades e em breve virá nos buscar. Então, a gente vê que isso aqui era a mensagem pregada pela igreja primitiva e tem que ser a mensagem pregada na igreja de hoje. Prega tanta coisa e esquece de pregar esses 4 pontos aqui: salvação, batismo com o Espírito Santo, cura e a vinda de Jesus. Vamos para o nosso primeiro tópico, que diz o seguinte: Cristo, nossa Páscoa. Então já vamos entrar aqui com esse tema logo já de cara, deixando bem claro que Jesus é a nossa Páscoa. Definição: a palavra Páscoa vem do hebraico pechá, ou seja, lê dessa forma, pechá, que significa passar por cima ou passar por alto. Vale ressaltar que essa transliteração do hebraico para o português, seja pechá, pode variar. Na revista, se você olhar, está com um S só, né, e um H, não tem o C. Então, assim, depende da transliteração. Eu coloquei com 2 S e CH no final, porque é a maneira mais usada, principalmente na língua portuguesa. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, porque assim, quando se faz a transliteração em livros teológicos, que é da língua inglesa, eles colocam só um S, não colocam 2 S. Porque no inglês, o S nunca tem som de Z, né? Só no português. Então, no português, como o S tem som de Z, fica melhor colocar 2 S, porque a maneira correta de falar é pechá, né? Ou seja, com 2 S, não com um S. Só uma explicação aqui, para você não achar que eu escrevi errado no slide, que está diferente da revista, né? É só questão de transliteração. E aí, o que acontece? O significado da palavra é passar por cima ou passar por alto. Por quê? Porque quando os hebreus, vou colocar aqui os hebreus, né, o povo que estava lá escravo no Egito, estava prestes a ser liberto, que Deus já tinha mandado as pragas, que foi a última praga, que é a praga que o anjo ia passar, né, o anjo da morte, né, no caso, ia passar matando os primogênitos, e no caso, quem passasse o sangue na porta, o anjo ia passar por cima. Ou seja, passar por cima é o significado da palavra pechá, né? Ou seja, o anjo passou por cima da casa e não foi lá na casa e matou o primogênito. Somente quem não passou sangue é que, né, o primogênito morreu, né? E aí, daí vem o significado da palavra. Vale ressaltar que o significado da palavra é uma coisa e o significado da Páscoa em si, ou seja, da festa em si, é outra coisa. A festa da Páscoa em si, ela já significava a passagem da escravidão à liberdade, ou seja, quando o povo saiu do Egito, né, e foi liberto da escravidão. Então vale ressaltar que são 2 significados diferentes. A palavra em si, né, traduz passar por cima porque faz referência ao anjo que passou por cima das casas. Mas a Páscoa, ou seja, o pechá, a festa em si, ela simboliza a liberdade do povo da escravidão do Egito. Essa interpretação vale tanto para a nação hebreia, ou seja, para os hebreus que eram escravos e foram libertos caminhando para a terra prometida, como para o crente em Cristo, que era escravo do pecado e agora está livre do pecado, está caminhando para a Canaã celestial. Olha só como é análogo, né? Se você chegasse para um judeu, né, no caso um hebreu, vou colocar melhor assim dizendo, um hebreu, né, que estava ali caminhando no deserto para a terra prometida, e você perguntasse: quem é você, o que você está fazendo, para onde você está indo? A resposta dele é: eu fui
escravo no Egito, fui humilhado, né, sofri lá no Egito, mas Deus, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, me tirou de lá, abriu o Mar Vermelho e hoje estou caminhando, né, em liberdade, sou livre, estou caminhando para a terra prometida, para Canaã. Se você perguntar para um crente, né, quem é você, o que você está fazendo, como é que você vive sua vida, ele vai responder a mesma coisa que um hebreu respondeu. Ele vai falar, eu era escravo do pecado, eu vivia no mundo, eu sofri no mundo, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, me salvou, enviando Jesus Cristo para morrer por mim na cruz do Calvário, e agora estou caminhando para Canaã Celestial. Olha só, é análogo, né? Ou seja, a gente vê aí a libertação do povo como a libertação do crente do pecado. Ou seja, a libertação do pecado que nós já passamos, fomos libertos. Conhecida também como a festa dos pães ázimos. Olha só, festa dos pães ázimos e festa da Páscoa. É uma festa ou são duas festas diferentes? Alguns estudiosos dizem o seguinte, que a festa dos pães ázimos já acontecia. Era uma festa relacionada à colheita, colhiam, faziam era uma festa da agricultura, né? Ou seja, produzia alguma coisa com aquele trigo, com aquela cevada, né? Ou seja, aquele era moído e fazia uma farinha e fazia o pão. Então, segundo alguns estudiosos, era uma festa que já acontecia e quando Deus instituiu a Páscoa, coincidiu com a festa dos pães ázimos. Então é assim, a festa da Páscoa em si é aquele momento lá do Cordeiro, que foi instituído. E a festa dos pães ázimos começava junto, começava praticamente no mesmo dia. Era assim, um começava no dia 14 e outro no dia 15. Daqui a pouco eu explico isso com detalhes, né? E ali a festa dos pães ázimos durava uma semana. Né? Depois o entendimento dos judeus é que era uma festa só, se tornou uma festa só. Então, às vezes, falar festa da Páscoa e falar festa dos pães ázimos faz referência ao mesmo movimento, né? Mas que pode ser tratado como duas festas diferentes. A Páscoa é a mais importante festividade da Bíblia Sagrada, então é a mais falada, mais estudada, mais ensinada e tem um símbolo muito importante, né? Porque ela marca realmente a primeira aliança formal entre Deus e o seu povo, né? E também marca aí o nosso simbolismo, que vai ver mais na frente, que é a morte de Jesus. Então vamos entrar em detalhes aqui com relação a essa diferença da festa da Páscoa para a festa dos pães ázimos, né? Como que encaixa realmente essas duas aí. No capítulo 12 de Êxodo, a cerimônia pascual é detalhada com rígidas recomendações. Deus vai falar, dar recomendações, explicar para eles, olha, esse dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Então todo o capítulo 12 vai ter detalhes aí disso. Isso é para que eles jamais se esquecessem do seu significado real. Então até hoje, até nos dias de hoje, quando os judeus modernos celebram a festa da Páscoa, eles lembram que isso significa a saída ali do Egito, ou seja, a libertação do Egito. Então até hoje eles celebram a Páscoa com esse pensamento. O calendário judaico vai seguir uma sequência um pouco diferente do nosso calendário. Então eu coloquei aqui uma imagem desse calendário e eu vou destacar aqui a questão da festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela passou a acontecer, ela modificou o calendário judaico, vamos colocar assim. Porque no ano novo judaico, ele começava, né, com relação à colheita da uva, né, e era mais ou menos no mês de setembro, outubro. O ano novo, não somente judaico, é o ano novo civil, que era usado pelos judeus e pelos outros povos também. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus instituiu um novo ano novo, né? Ou seja, agora o ano de vocês vai começar agora. Isso vai simbolizar o novo ano, o começo do novo ano, que vai aí para o mês de março e abril, que é o mês de Nissan, né? Esse mês de Nissan, que no 11º dia desse mês, a família iria separar um cordeiro de um ano, né, macho de um ano sem defeito. Olha só, esse cordeiro macho de um ano sem defeito seria separado no 11º dia do mês de Nissan.
E aí, né, seria o primeiro mês do ano, né, se tornou o mês de Nissan. E esse cordeiro seria guardado até o 14º dia. O que diz Êxodo 12:6? Eu guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Ou seja, ele seria sacrificado no 14º dia do mês de Nissan. Esse sacrifício, olha só como isso aqui tem um simbolismo muito forte. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Simboliza o quê? Cristo, totalmente sem pecado, nunca pecou. Esse cordeiro seria morto à tarde, por volta das 3 da tarde às 5 da tarde. Jesus morreu, segundo a Bíblia, às 3 da tarde. Né? Ali, então, a gente começa a observar que realmente, quando João Batista chama Jesus do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tinha em mente o Cordeiro Pascual. E provavelmente era uma Páscoa, não é certeza, mas na época que Jesus batizou era uma Páscoa. Então ele estava fazendo essa ligação de Jesus como o Cordeiro Pascual. A Páscoa, né, ou seja, era celebrada depois que o cordeiro era morto, aí entrava a noite e eles iam comer esse cordeiro. Ele não podia ser quebrado, seus ossos não poderiam ser quebrados, e tinha que ser comido inteiro, assado. Depois se tornou cozido em uma época posterior, mas o ideal era que ele fosse assado. Era comido com os pães ázimos e ervas amargas. Aqui que eu quero entrar em detalhe com relação à festa dos pães ázimos. Porque é o seguinte, no dia 14 do mês de Nissan, o cordeiro era morto. Só que para o judeu, o dia mudava às 6 horas da tarde. Então, 6 horas da tarde do dia 14 já passou a ser o dia 15. Né? E ali começava a festa dos pães ázimos. Então eles celebravam a Páscoa e já juntamente com a Páscoa começava essa festa dos pães ázimos, que durava uma semana, ia do dia 15 até o dia 21. Então tinha aí uma semana de festa mais pela frente. Então é por isso que é tratado de uma forma como uma festa só. Festa da Páscoa e festa dos pães ázimos. Mas a Páscoa é especificamente esse dia aqui, que o cordeiro é morto e é comido. O cordeiro tinha que ser comido pela família. A família tinha que comer todo o cordeiro, não podia sobrar nada. Ela acontecia à noite, todo mundo reunido, não existia Páscoa individual, uma pessoa sozinha não podia fazer a Páscoa, comer a Páscoa. Se fosse o caso de ser uma pessoa sozinha, que morreu, todo mundo da família ficou só, ele participava com uma outra família, ou seja, porque a ideia era de comunhão, de união. Às vezes, uma família não tinha condições de comprar um cordeiro, juntava duas famílias e fazia junto, reunidos. De certa forma, eles ficavam de costas um para o outro, uma família de um lado, outra família de outro, mas a ideia era a união familiar. Então tinha que ter união, comunhão, não existia Páscoa sozinho. E eles comiam isso aí. As ervas amargas, por exemplo, representavam o quanto eles sofreram ali no Egito. Eles tinham que lembrar desse sofrimento. Então, todas as vezes que eles comiam a erva amarga, 1000 anos depois eles lembravam. Isso aqui é para a gente lembrar do nosso sofrimento, o sofrimento dos nossos pais lá no Egito. O pão ázimo era um pão sem fermento. Ou seja, eles tinham que comer esse pão porque o fermento também tinha um simbolismo do pecado, simbolizava algo que não presta. Ou seja, eles tinham que evitar tudo que não presta do Egito, evitar o pecado, ou seja, abandonar o Egito por completo. Então aqui eles estão realmente numa cerimônia onde eles vão lembrar, para sempre o livramento que Deus deu para eles. Simbologia. A Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como a dos gentios. Em que sentido? A redenção, claro, de Israel, onde eles foram libertados da escravidão, mas também a redenção de Israel quando um israelita crê em Jesus como Salvador. Porque em Cristo todos se fizeram um. Ou seja, em Cristo não existe judeu, gentil e servo. Não, olha só o que está escrito em 1 Coríntios 12:13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, em Cristo não tem judeu, gentil,
é um corpo só. Não tem negro, não tem branco, não tem raça, não tem partido político, não tem nada. Ou seja, é um povo só. Todo mundo é um só em Cristo. Então Cristo uniu todos os povos. Eis que o Senhor Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que eu já falei anteriormente. João, quando olha para Jesus, ele já vê que Jesus representa esse Cordeiro. Ou seja, aquele Cordeiro que não tinha mancha, que não tinha mácula, que não tinha defeito. Esse Cordeiro é Cristo, porque ele não tem nenhum tipo de pecado. Jesus Cristo é perfeito. Então, ele não pecou em hipótese alguma, e dessa forma, por causa disso, ele pode tirar o pecado do mundo. Aí alguém pode argumentar, mas aquele Cordeiro Pascual, ele não tinha a intenção de ser sacrificado para perdoar pecados. Por que que a gente coloca Jesus dessa forma? Primeiro, o Cordeiro Pascal, ele simboliza ali a libertação do povo. O povo está sendo liberto, a festa da Páscoa em si, a libertação do povo. Segundo, essa festa, depois, quando ela era celebrada, no contexto do templo, porque aqui a gente está num contexto que o povo está no Egito, depois um contexto que o povo está no deserto, mas na frente, toda vez que celebra a Páscoa, vai ao templo sacrificar o cordeiro lá no templo. E juntamente com o sacrifício do cordeiro, tem sacrifício de bois, de outros animais, para perdão de pecados. Então a festa da Páscoa em si, ela também tinha o sacrifício para perdão dos pecados. Ou seja, não era somente o sacrifício do cordeiro, tinha outros sacrifícios e era algo completo. Ele é o sacrifício dos sacrifícios, ou seja, Jesus é o nosso sacrifício, que perdoou os nossos pecados. Porque assim, nossos pecados têm que ter um preço pago. De certa forma, alguém tem que pagar o preço, e quem pagou foi Cristo. Ou seja, ele tinha que morrer para pagar o preço dos nossos pecados. Já falamos isso em aulas anteriores também. A simbologia redentora da Páscoa ganha vida e expressão na celebração da Santa Ceia. Então a gente observa que a Santa Ceia, ela tem também esse caráter memorial. 1 Coríntios 11, 23 a 31, a leitura que é feita, é realizada ali na Santa Ceia. Ou seja, tem esse caráter memorial, a gente lembra ali o sacrifício de Cristo. Jesus morreu na Páscoa. Ou seja, Jesus celebrou também a Páscoa com os discípulos, fez a ceia, o momento da Páscoa. A Páscoa era um momento de união, de confraternização, onde reunir as pessoas. A Santa Ceia também é um momento de união, de confraternização. Ou seja, a recomendação do apóstolo Paulo na Santa Ceia é que todos estejam em comunhão, o que não estava acontecendo na igreja ali de Corinto, estava tendo divisão na igreja e não união. Então, assim, é um memorial, da mesma forma que a Páscoa era um memorial da saída do povo do Egito, a Santa Ceia é o nosso memorial da morte de Jesus na cruz do Calvário, que nos tirou do mundo do pecado. Jesus realmente é o nosso Cordeiro Pascal, porque ele morreu ali justamente no mesmo momento que o Cordeiro morria, e ele foi crucificado na Páscoa. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Justamente na Páscoa que ele foi crucificado. Então, por esse motivo, tem essa ligação da Santa Ceia com a Páscoa. Segundo tópico, o Pentecostes, a festa das primícias. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco de Pentecoste e festa das primícias e ver a diferença dessas festas. Definição. O Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, como eu falei, Pentecostes é uma palavra grega que realmente significa 50º, ou seja, 50 dias. Passava-se 7 semanas depois da Páscoa e celebrava esta festa de Pentecoste, que era a colheita. Acontece o seguinte, que na Páscoa, quando celebrava a Páscoa, que era no dia 14, que matava o cordeiro, dia 15, que já era depois das 6 da tarde, comia o cordeiro juntamente com os pães ázimos, e aí no dia 16 tinha um ritual onde era levado ali para o sacerdote as primícias da colheita da cevada. Por quê? A colheita da cevada começava
justamente na Páscoa. Então já tem uma primeira primícia. Então vale ressaltar que a festa das primícias não era uma festa só. Ela acontecia, a maioria dos teólogos afirmam que não tinha uma festa das primícias separado. Ou seja, a festa das primícias era assim, colheita da cevada, que acontecia na época da Páscoa. Tinha ali o oferecimento das primícias da cevada. Depois passava 50 dias e começava a colheita do trigo. Então, era uma festa que acontecia, que era a festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste era 50 dias após a Páscoa. Encerrava a colheita da cevada e começava a colheita do trigo. Essa festa também é chamada de festa das semanas. Ou seja, também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo. Olha só, a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, não da cevada. A cevada já aconteceu. Então, para você não ficar confuso quando for ler alguns comentários, algumas passagens bíblicas, porque quando você lê ali Levítico 23, você vai ver que Levítico 23 vai falar da festa da Páscoa e vai falar de uma primícia. Aquela primícia lá é a primícia da cevada. Passa 50 dias, acontece a festa de Pentecostes e acontece a primícia do trigo. Né? E depois, lá na frente, tem a festa dos tabernáculos, que é onde acontece a festa da primícia dos frutos, que é outra festa da colheita. Lá na frente acontece também. Então, mais um período adiante. Então, a gente vai focar aqui na festa de Pentecostes, que é a mesma coisa que festa das semanas. Eu prefiro colocar assim, colheita, semana e Pentecoste. Uma coisa só. Primícia pode variar. Né? Ou seja, aqui no caso é a primícia do trigo. Né? Enquanto a festa da Páscoa era a cerimônia doméstica entre família, a festa de Pentecoste era a celebração pública, na qual toda a nação louvava a Deus por sua suficiência. Então o que a gente observa aqui é que na festa de Pentecoste era algo público. Por quê? Porque toda a nação reunia. Os homens de todo Israel tinham que ir até Jerusalém, celebrar essa festa de Pentecostes, onde acontecia ali a entrega da primícia do trigo. Né? Essa imagem aqui, né, é difícil às vezes achar imagem para ilustrar as coisas, ela está de certa forma um pouco errada, né? Porque dentro do cesto aqui tem os frutos, e nessa época não era ainda a colheita dos frutos, né? Era a colheita do trigo. Mas vamos relevar isso aí, porque realmente é muito difícil encontrar. Então, fique bem claro, a festa de Pentecostes, eles vão levar ali a primícia do trigo que era colhido e reunir gente de todo Israel, tanto judeus como não judeus. Gentios também participavam, era uma multidão de gente, acontecia vários sacrifícios, era uma festa muito grande. Né? E realmente vale ressaltar, né, que esse movimento todo, né, é o que a gente observa em Atos ali, no derramamento do Espírito Santo. Por isso que tinha gente de vários lugares lá, porque nessa festa juntava ali em Jerusalém gente do mundo inteiro, pode-se dizer. Era também o momento de exercer a misericórdia e o serviço social. Então acontecia o seguinte, que nessa festa, né, vamos ler aqui Deuteronômio 16:10, depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então acontecia a entrega das primícias do trigo aqui para o sacerdote, ou seja, a festa das semanas, que é a mesma coisa, a festa de Pentecoste. Lembrando, o hebreu, né, o judeu, ele chamava, né, antes do período dos gregos terem invadido a região, eles só chamavam festa das semanas ou festa da colheita. Só passou a chamar Pentecoste depois que os gregos invadiram, e aí chamaram Pentecoste, que significa 50, que são 50 dias. E aí também tem a questão da ajuda para os pobres. Né? A gente observa a história de Ruth, né, a moabita, quando ela diz ali a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharia espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. Ela disse, vai minha filha. Por quê? Porque a lei dizia que na colheita, o que caía, o que ficava para trás, não deveria ser pegado. Eles não deveriam voltar para pegar.
o que eles tinham que fazer era deixar para os pobres. Era meio que uma Bolsa Família, né? Ou seja, era uma ajuda de custo, era uma ajuda financeira para os pobres, né? Aqueles que não tinham terra, não tinham onde comer, principalmente para viúvas, né? Como Noemi e Ruth, que não tinham mais marido, não tinham filhos, e aí não tinha como elas sobreviverem naquela sociedade, elas tinham que ir atrás de alimento de uma certa forma, né? E a lei de Deus já fazia isso, já dava essa ajuda para elas, onde a lei dizia que o que caía tinha que ficar, né? E aí ela colhia e ali ela fazia, levava para casa, fazia alimento, vendia, né? Isso, ou seja, era uma ajuda social. Não pense que Bolsa Família é coisa dos dias de hoje, sempre existiu e realmente tem pessoas que precisam. Cerimonial, vamos lá. Em santa convocação, Israel apresentava a Deus as primícias de suas colheitas. Então, todo mundo ia lá, apresentava as primícias, era um evento grandioso. A cerimônia tinha início no exato instante em que a foice punha-se a ceifar a seara, né? Ou seja, eram os primeiros frutos da terra. Por isso que eu disse que tem várias primícias. Quando era a colheita da cevada, entregava a primícia da cevada, juntamente com a festa da Páscoa, 2 dias depois da Páscoa, né? Aí, no caso, a colheita do trigo, primícias do trigo, e depois tem a colheita da uva, primícia da uva, juntamente com figos e outros frutos, né? Então aqui, essa cerimônia sempre acontecia da mesma forma, levava ali para o sacerdote, ele movia o molho perante o Senhor, era apresentado a oferta perante o Senhor e era realizado sacrifícios. Todas essas ofertas, no momento que elas eram entregues, tinha todo um ritual e tinha sacrifícios ali sendo realizados. Simbologia. Para nós, as primícias representam as almas que, através do evangelismo e das missões, apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. É uma reportagem que eu achei interessante no site do CPAD News. Cristão chinês ganha 19 famílias para Cristo, apesar das dificuldades de pregar o evangelho no país. Ele diz que já foi preso várias vezes, que é perseguido, que onde ele chega a polícia está no pé dele, vigiando para ele não pregar o evangelho. Mesmo assim, ele não desiste, ele continua pregando, rindo o tempo todo, cara feliz, né? Ou seja, é perseguido, mas está fazendo a obra, está pregando o evangelho e está ali entregando as primícias, né? Ou seja, a Deus. São as almas que ele vai ali ganhando, pregando o evangelho, mesmo diante de uma grande perseguição ao evangelho. Jesus comparou ganhar almas ao semear e ao ceifar. Várias parábolas de Jesus falam disso, essa passagem de João também. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. João 4,35 aqui, Jesus está dando um ensinamento, né, aqui falando para os discípulos e está falando, né, que já está no momento da ceifa, ou seja, de colher as almas, né, ou seja, de pregar o evangelho. O dia de Pentecostes. Então vamos avançando aqui para o dia de Pentecostes, onde a gente vai focar, né, na aplicação disso para nós. Então nós já falamos da festa de Pentecostes, que é a mesma coisa que festa da colheita, que é a mesma coisa que festa das semanas, né, porque são 7 semanas depois da Páscoa. Falamos também que acontece a entrega das primícias do trigo, né, ou seja, da colheita do trigo. Agora a gente vai, né, ver o significado disso para nós. Cristo, o Cordeiro Pascal. Então a gente já falou um pouco disso, vamos falar novamente aqui para reforçar. O Senhor Jesus foi crucificado durante a Páscoa, mas ao 3º dia, eis que ele ressurgiu de entre os mortos. Então a gente não pode deixar Jesus na cruz, né? Sempre falo isso, Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou justamente no dia das primícias da cevada. Olha só, Jesus ele também foi primícia, e ele fala o seguinte, que toda autoridade foi dada no céu e na terra. Chegando Jesus, falou-lhes e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Algumas traduções, toda a autoridade, ou seja, ele é poderoso em todos os aspectos, né? E ele é as primícias dos mortos por ser ele mesmo a ressurreição e a vida. Olha só, ele foi o primeiro a ressuscitar. Paulo vai dizer isso aqui, ó, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, daqueles que já morreram. Jesus é a primícia, o primeiro que ressuscitou. Então isso aqui fica bem evidente, né? Jesus ele ressuscita justamente no dia das primícias da cevada,
mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23. Paulo continua o seu argumento falando da ressurreição. Jesus foi o primeiro que ressuscitou e depois nós seremos ressuscitados também. Então a nossa esperança é que um dia os mortos em Cristo vão ressuscitar, né? E nós que estamos vivos seremos arrebatados. Se nós morrermos, nós seremos ressuscitados também. A garantia disso é a ressurreição de Cristo. Ou seja, porque ele ressuscitou, é garantido que todos os mortos em Cristo vão ressuscitar. Já ressurreto e prestes a ascender ao céu, o Senhor Jesus prediz a grande colheita que viria através da descida do Espírito Santo. Ele vai falar o seguinte, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Então Jesus está falando, olha, vai ter uma grande colheita, ou seja, vai ter as primícias aí também. Ou seja, vão lá para Jerusalém e esperem o Consolador. E aqui a gente entra no Pentecoste do Espírito Santo. Ou seja, o Pentecoste aqui, a gente já falou que a Páscoa, né, tem a ver com a morte de Jesus. Né, Jesus morreu na Páscoa, ele simboliza o Cordeiro Pascual, a gente já falou isso aí. Agora, o significado para nós do Pentecoste. No dia de Pentecoste, onde estava toda aquela multidão reunida, né, ali aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Então, o que acontece? Passados 50 dias desde a morte de Cristo, né, que é ocorrida na Páscoa, ele morreu na Páscoa, passou 50 dias, eis que os discípulos receberam o Espírito Santo em pleno dia de Pentecoste. Então a gente fala pentecostal, Pentecoste, justamente por causa da festa de Pentecoste, que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Então o Pentecostes, para os judeus, tem um significado que é a festa da colheita, a festa das semanas, que começa ali a colheita do trigo. Para os cristãos, Pentecoste tem a ver com o derramamento do Espírito Santo. Cheios do Espírito, falaram noutras línguas e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2:3. Vale ressaltar que aqui o fogo, né, é um formato, é como que o que eles viram na época não dá para saber, né, mas a tentativa de Lucas de descrever isso, né, é línguas como que de fogo, né, não é que tinha fogo lá, mas é uma figura de linguagem de comparação, enunciando aos peregrinos que visitavam Jerusalém as grandezas de Deus. Como eu falei, né, na festa de Pentecoste vinha gente de todos os lugares, e estava lá em Jerusalém pessoas de toda essa região aqui, ó, da Média, da Pátria, Mesopotâmia, Arábia, Líbia, Egito, Creta, Panfilha, Ásia, Ponto, Roma, né, ou seja, esse povo estava lá e viu acontecer o derramamento do Espírito Santo nos crentes. Eles ficaram se perguntando, né, o que quer isso dizer, e nós estamos escutando eles falando das grandezas de Deus na nossa própria língua. Então significa o quê? Que o cara do Egito, que falava a língua do Egito, chegou lá e escutou alguém batizado com o Espírito Santo falando das grandezas de Deus na língua egípcia. Ou seja, ele entendeu aquilo ali que estava acontecendo. Por quê? Porque o Espírito Santo concedeu línguas e, de acordo com o texto, línguas que eram compreendidas pelas outras pessoas que eram de fora. Então, eram línguas terrenas aqui. Não vou entrar no estudo de línguas estranhas e tudo mais, mas na ocasião de Pentecoste, a língua era a língua terrena que era falada. As primícias da igreja cristã. Neste momento, levanta-se Pedro com os demais apóstolos e proclama o Evangelho de Cristo. Então Pedro vai pregar o Evangelho, né, e como resultado de sua mensagem, quase 3.000 almas se convertem. Então olha só a pregação de Pedro. Mais de 3.000 pessoas vão se converter, e dessa forma as primícias da igreja primitiva são apresentadas a Deus Pai. Ou seja, quais são as primícias? Justamente os salvos, né, aqueles que ouviram a palavra, creram no Evangelho ali com a pregação de Pedro. Pedro entrega, Pai, está aqui as primícias. A previsão que Jesus falou lá, né, vocês vão pregar o Evangelho, né, até os confins da terra. E Pedro começa em Jerusalém, depois vão para Samaria, depois eles vão para fora e evangeliza o mundo inteiro e chegou até nós. Amém? A gente chega aqui no final da aula, chegamos aqui na nossa conclusão. Sem a Páscoa, o Pentecoste seria impossível, né? E sem Pentecoste, a Páscoa não seria
eficaz. Mais uma vez, a frase que eu já expliquei lá no começo, você já entendeu. Não podemos esquecer nossas raízes pentecostais e jamais deixemos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Somente assim, dentro em breve, apresentaremos uma grande colheita ao Senhor da Seara em nosso país, na América Latina, na África, na Europa, enfim, até os confins da terra. A gente que vive num contexto pentecostal, nós escutamos muito falar de avivamento, batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, mas a gente não pode perder o foco, né, no Calvário. A gente não pode perder o foco da Páscoa. Ou seja, Jesus morreu, ele pagou o preço e para ser salvo tem que crer nele. Então não vai ter Pentecoste se não ter Páscoa. Ou seja, não adianta a pessoa ser batizada do Espírito Santo se ela não é salva. O que eu vejo hoje dentro das igrejas são muitas pessoas que não são salvas, que não creem no Evangelho, buscando às vezes batismo com o Espírito Santo. Isso não vai acontecer. Porque para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, primeiro ela tem que crer, primeiro ela tem que entender o Evangelho, primeiro ela tem que viver o Evangelho, né? Ou seja, ela tem que ser salva. Então nós temos que retornar à pregação do Evangelho. Eu acredito que o motivo das igrejas estarem frias nos dias de hoje não é porque não estão buscando batismo com o Espírito Santo, é porque não estão buscando Jesus, o principal, Jesus. Se não tem Jesus, não tem mais nada. Então, quando buscar Jesus, o avivamento vai acontecer automaticamente. Ou seja, buscar Jesus, aí vai vir o batismo, vai vir línguas estranhas, vai vir profecia, cura, outras coisas. Então, primeiro, olhar para Cristo, nunca esquecer o Evangelho. Amém? Chego aqui no final, né? Espero que você tenha compreendido essa aula. Qualquer dúvida é só entrar aí no site do EBD em Foco, onde tem mais conteúdo, tem os slides para você baixar, tem subsídios em PDF, subsídios em vídeo, e agora também o EBD em Foco está oferecendo um curso básico de teologia, né, que já tinha encerrado as inscrições, mas eu reabri até o próximo domingo, né, dia 30 no caso, e aí você que está assistindo esse vídeo antes do dia 30 de setembro, se quiser se inscrever no curso de teologia, quiser saber mais, é só entrar em contato, tem a descrição no vídeo, tem número do WhatsApp, tem e-mail, você pode entrar em contato que eu posso te explicar com detalhes. Aqui a gente tem as perguntas, caso você use o slide na sua igreja para você passar as perguntas para os seus alunos, né? Aqui eu encerro a aula. A paz do Senhor, até a próxima aula.